Abrindo a sessão, almejando a proteção divina, eu dou a palavra à desembargadora Maria Helena para relatar o 80 da pauta. João Pedro de Jesus Neto, de Deus Neto, e Banco da Amazônia, apelação civil da capital. Primeiro vogal, desembargador Sebastião Farias, que está substituindo a desembargadora. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de apelação civil interposta por João Pedro de Deus Neto contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá nos autos dos embargos da execução número tal, que julgou procedentes desembargos ajuizados pelo Banco da Amazônia em face da execução 530 de 2010 para efeito de reconhecer a prescrição da pretensão executiva, consequentemente extinguir a execução e condenar o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários no importe de R$ 2.000. Inconformado, apelante apresentou razões às folhas, postulando pela reforma da sentença, sustentando que o marco prescricional deve ser a partir do acordo datado de 20 de setembro de 2004 e não a partir do arbitramento de honorários que se deu em 6 de 2 de 2002. Houve suspensão da prescrição em razão do que o crédito é solidário e o senhor Declésio Boeira Braga teria ajuizado a ação para a cobrança dos honorários advocatícios em 25 de 6 de 2009, antes do decurso de prazo prescricional, devendo ser observado o artigo 204, parágrafo 1º do Código Civil. Inexiste trânsito em julgado na execução originária que gerou o crédito de honorários, razão pela qual a prescrição deve permanecer suspensa e ainda que as matérias devem ser pré-questionadas. Todas essas são matérias que o inconformado apelante aduz. A parte embargada apresentou contra-razões às folhas, postulando pelo desprovimento do apelo ao relatório, senhor presidente. Concedo a palavra ao doutor João Pedro de Deus, em causa própria, para sustentação oral. 15 minutos. Boa tarde, excelências. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Sebastião, excelentíssima senhora desembargadora Maria Helena, nossa relatora, excelentíssimo desembargador Sebastião Farias, procurador de Justiça, excelentíssimo senhor procurador de Justiça, serventuários, boa tarde. A matéria, como já exposta pela excelentíssima senhora relatora, é a prescrição. O apelante, advogado aqui na sustentação, é empregado do banco desde 2002 e naquele ano de 2002, juntamente com o advogado Declésio Boeira Braga, em patrocínio do Banco da Amazônia, ajuizou ação de execução do banco contra o frigorífico Araputanga, que tramita lá na comarca de Cáceres, 3ª Vara Civil da comarca de Cáceres. Referida a ação, assim que recebida, no dia 6 de fevereiro de 2002, o meritíssimo juiz fixou os honorários em 10% do valor da causa. Ocorre que, após a fixação dos honorários, e antes mesmo que houvesse a citação de boa parte dos executados, em 2004, o banco e o frigorífico Araputanga firmaram um acordo, e nesse acordo estabeleceram que cada parte seria responsável pelos honorários de seus advogados. O acordo previa uma suspensão do processo de execução pelo prazo de 120 meses, até que se cumprissem os planos firmados no acordo. Na cláusula 6ª daquele contrato é que ficou estabelecido que cada um das partes seria responsável pelos honorários de seus advogados. O banco nunca pagou os honorários dos advogados dele, E apesar das inúmeras tentativas e vários anos de tentativas administrativas, chegou-se a um ponto que o doutor Declésio se aposentou do banco, nós somos advogados concursados do banco, e ele se aposentou, e para que não perdesse o seu direito aos honorários, moveu a ação de execução daqueles honorários. Só que ele fez isso de forma individual, muito embora o crédito fosse devido aos dois advogados. Como eu continuava na ativa, e continuo até hoje,
Eu tentei mais algumas vezes, de forma administrativa, receber esse crédito. Também não consegui. E, a partir de então, eu resolvi mover ação distribuindo o processo por dependência ao processo do Dr. Deoclésio, que já tramitava na 5ª Vara. O fundamento para da sentença que aplicou a prescrição se fundou no momento da fixação dos honorários, lá quando o juiz recebeu a ação de execução, lá em 2002. Ocorre que o prazo prescricional começaria a contar a partir de 2004, quando houve o acordo entre as partes e quando se estabeleceu que cada uma das partes seria responsável pelos honorários de seus advogados. A partir daí começaria a contar o prazo prescricional. Como o doutor Deoclésio já havia movido a ação de execução dele, isso lá em 2007, ainda dentro do prazo prescricional de 5 anos previsto pelo artigo 206 do Código Civil, ele entrou com essa ação cerca de um mês antes de se findar o prazo prescricional. A minha ação aconteceu alguns anos depois, mas com fundamento no artigo 204 do Código Civil, e parágrafo 1º, que diz que a interrupção por um dos credores solidários, e era o caso, aproveita os outros. Então, não caberia a prescrição dos créditos dessa ação. Coincidentemente, a minha ação, apesar de ter sido ajuizada posteriormente à do Dr. Deoclésio, ela foi julgada primeiro. E a do Dr. Deoclésio subiu primeiro com a apelação, e foi julgada a apelação na quarta-feira passada. E o excelentíssimo senhor presidente foi o relator daquele processo e reformou a sentença, com o fundamento de que realmente o prazo prescricional passa a correr não do momento da fixação ao receber a execução, mas do momento em que se deu o acordo entre as partes, né? Há uma outra questão que pode ser levantada nesse caso, que é que eu continuo trabalhando para o banco, inclusive atuando nesse mesmo processo, porque depois de algum tempo de cumprimento daquele acordo entre o Banco da Amazônia e Araputanga, o frigorífico Araputanga entrou em processo de recuperação judicial. Só que a recuperação judicial só aproveitava o frigorífico e algumas empresas que compõem o grupo econômico. Mas os sócios, né, e os fiadores, os avalistas, não são abrangidos pela recuperação, né? Então, a execução prossegue, continua prosseguindo até agora, contra aqueles avalistas e sócios da empresa. Eu continuo atuando até hoje naquele processo. A questão é que, se se mantiver a prescrição conforme a sentença, é como se eu continuasse trabalhando desde 2002, né? O processo, o acordo não foi cumprido pelo Banco da Amazônia em relação ao pagamento dos honorários de seus advogados, e eu estarei trabalhando de graça durante todo esse período, né? Inclusive, eu vou continuar trabalhando, porque a fixação, a manutenção dessa sentença aqui, quer dizer que, se futuramente eu viesse, entre aspas, né, a ter direito a honorários por uma sucumbência dos avalistas do frigorífico, eu já não poderia, né, requerer esses honorários, porque eles já teriam, em tese, já estariam sido atingidos pela prescrição. De acordo com o inciso 2º do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil, a pretensão dos profissionais liberais, em geral, procuradores judiciais, curadores e professores, pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou do mandato, o que, no meu caso, não ocorreu ainda. Ou seja,
também por esse prisma, não se opera a prescrição do direito à ação de execução, à ação de execução dos honorários. Enquanto não leva a praça de cuidado, agora vai. A sentença apelada, ela se baseou também no artigo 205 do Código Civil, do artigo 25, aliás, do artigo 25 do Estatuto da OAB. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogados, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Esse foi o fundamento da sentença. E outro fundamento foi o inciso 2º do parágrafo 5º do artigo 206. Né? Mas, no mesmo artigo, há a previsão de que, se não findou o mandato, se eu continuo advogando para o banco, essa prescrição não vai me atingir. Então, há necessidade de reforma dessa sentença para que o processo retorne e haja a instrução e o julgamento, né, da matéria de direito, conforme os argumentos que estão na inicial de execução, né, e o que se pede, a partir de agora, até pelo advento do novo Código de Processo Civil, é que, em caso de provimento desse apelo, que também se aplique, né, se arbitre honorários por conta desse recurso, né, já que o novo Código de Processo Civil também, assim, prescreve esse direito. Lá no artigo 1º, né, prescreve que são devidos honorários os recursos interpostos e requer também, nesse caso, que fixe os limites estabelecidos dentro do parágrafo 2º do artigo 85 do novo Código. Esse é o apelo. Desembargadora Maria Helena. Já podemos até resumir, né, o nobre causídico aponta exatamente dois pilares da decisão, que é o 206, parágrafo 5º do Código Civil, e também o artigo 25 do Estatuto da OAB, que diz que prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado contado o prazo. 2, do trânsito em julgado da decisão que os fixar. E, pelo que entendi da decisão da sustentação oral, ele quis dizer que esses direitos eram renováveis na medida em que constituídos um na sequência do outro, razão pela qual a prescrição estaria fora da prescrição. Penso eu que a razão não assiste a esse entendimento, porque uma coisa é o trânsito julgado desta ação, outra coisa é o fato de eu ser advogado do Banco do Brasil, de qualquer outra instituição, e continuar sendo e ter, doravante, outras ações, sejam dessa natureza ou não. Eu falo do 206 e falo também do Estatuto da Advocacia para concluir o seguinte: ou seja, analisando a data do arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao apelante, temos que a prescrição deve ser pronunciada a partir de 6/2 de 2007. E esta foi a sentença que o magistrado de primeiro grau proferiu, reconhecendo como prescrita a cobrança. Ocorre que o recorrente alega que o início do prazo prescricional a ser observado é a data de um acordo ocorrido nos autos originários que tramitam na comarca de Cáceres, onde o banco e o devedor original pactuaram condições para pôr fim à demanda. A transação essa foi realizada em 20 de 7 de 2004, inclusive repetida agora em tribuna. Porém, novamente temos que a prescrição atingiu outra vez a relação jurídica atacada, uma vez que restou incontroverso o prazo prescricional de 5 anos, devendo, neste caso, a prescrição ser pronunciada a partir de 20 de 7 de 2009, sendo que a ação executiva somente foi interposta em 26 de 8 de 2010. Ou seja, mesmo considerando como marco inicial o acordo existente na ação que originou o crédito ao apelante,
a demanda estaria prescrita. Lamentavelmente. Entretanto, alega o recorrente que os honorários fixados na lide originária são verbas solidárias e, em 25 de 6 de 2009, o senhor Deoclésio ajuizou a ação de cobrança que supostamente teria interrompido o prazo prescricional a partir daquele momento, nos termos 204, parágrafo 1º do Código Civil, que eu transcrevo, e diz da interrupção em caso de credores solidários e que aproveita aos outros. Portanto, para que a obrigação seja solidária, ela deve resultar de expressa previsão em lei ou da vontade das partes, diz a doutrina civil. Analisando o substrato fático-jurídico trazido aos autos, não verifico a incidência do Instituto da Solidariedade em relação aos créditos cobrados na ação executiva proposta pelo apelante, com aqueles créditos cobrados pelo senhor Deoclésio Boeira, inexistindo qualquer interrupção da prescrição em relação ao recorrente. Inexiste lei que implique na solidariedade do crédito, bem como não há qualquer demonstração de acordo de vontade entre as partes. Não há que se falar ainda no início do prazo prescricional, somente após o término do mandato outorgado pelo apelante, uma vez que a previsão do artigo 206 do Código Civil e do artigo 25 do Estatuto da Advocacia é claro ao dispor de forma diversa que o prazo tem início a partir do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou. Em relação ao pré-questionamento, que autoriza a admissibilidade dos recursos dirigidos aos tribunais superiores, exige tão somente a discussão e decisão acerca da matéria abordada nos dispositivos supostamente infringidos, sendo, entretanto, desnecessária a sua indicação expressa. Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência e tal, e finalizo. Com essas considerações, conheço do apelo, porém nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau. Obrigado, excelências. Senhora Eminentes Pares, eu ouvi atentamente o pronunciamento do ilustre advogado. Primeiro, aquela fixação de honorários em sede de execução é apenas um despacho interlocutório. De posse, esse despacho não dá direito à parte de cobrar esses honorários, porque goza de efemeridade, é efêmero. Esse é um grande aspecto. Em termos de processo de execução, em se tratando de honorários, quando há o pagamento, tudo bem, liquida-se inclusive a verba honorária. Mas quando não há o pagamento, essa questão se resolve somente após a expropriação do bem. Então fica pendente isso aí, fica pendente até que o bem seja expropriado. Então, a princípio, eu não vejo prescrição, mas eu vou pedir vista, desembargador, para fazer uma análise mais apurada, porque o voto de Vossa Excelência é substancioso, e como defensora do advogado, eu tenho certeza disso aqui, tenho certeza, então eu não me sinto habilitado em face desse aspecto. Aparentemente, eu acho que não há prescrição por esse aspecto, mas eu vou pedir vista. Sinto-me bastante confortável com o pedido de vista de Vossa Excelência. Mais aprofundada desse assunto. Porque aqui eu não vejo como começar o padre com o pessoal do arbitramento, porque aquele arbitramento não dá direito do advogado cobrar. Ele tem que esperar no decorrer do processo de execução. O processo de execução é um processo administrativo. Se tivesse uma sentença, aí tudo bem. Aí começaria o prazo contado da sentença. Mas olha, o que eu quis dizer aqui, eu cito o 206, o que fala em 5 anos, e diz da pretensão do profissional liberal em geral, procuradores judiciais, curadores e professores, pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços da cessão dos respectivos contratos ou mandatos. E se ele continua trabalhando ainda, ele tem procuração nos autos, é uma questão que foge da... não foi cumprido? Não foi, ele continuou. Não, mas ele vai continuar prestando serviço ao banco até se aposentar. Ou morrer, porque ele é concursado. No processo. Ah, bom. Naquele processo. Eu vou pedir vista dos autos. Eu me sinto bastante confortável com o Embargador pedido. Sebastião, Vossa Excelência. Muito obrigado. Doutora, por gentileza, só uma questão que, para mim, continua em dúvida.
Ocorreu a prescrição, certo? Eu continuo atuando no processo até hoje. Dessa forma, sozinho, inclusive, o doutor Deoclésio já se aposentou. Futuramente, digamos que haja sucumbência lá no processo de execução. É processo de execução. De execução. Não é embargo, né? Mas não podemos. Eu estou falando dos embargos. Né, nos embargos. Eu estou pedindo vista, nós não podemos antecipar. Como ficaria a minha Nós não podemos. Porque Nós não julgado aqui que mas nós Aguardar o pedido de vista nós não do podemos. desembargador. Nós não podemos. Se nós nos manifestarmos antecipadamente, nós ficaremos impedidos de julgar. Okay. Embargadora Maria Helena, Vossa Excelência julga o 23 agora. Muito Luiz obrigado. Fábio Ticinani, Agropecuária Rio Bravo. Gente, é pedido de preferência? Pedido de preferência pelo Com sustentação? recorrido. Não tem, pelo recorrido sem sustentação oral. Então, vou ler o resumo, desembargador presidente. Recurso de apelação interposto por Fábio Luiz Ticiani contra a sentença proferida pelo juiz da 6ª Vara de Cuiabá nos autos da embargo à execução número tal, que rejeitou parcialmente os pedidos elencados para reconhecer como legítima a penhora formulada nos autos da carta precatória de código tal, em trâmite na comarca de Nova Mutum, determinando a retificação do valor da avaliação do trator John Deere, modelo tal, chassis tal, série tal, observando o valor de R$ 275 mil e condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3 mil. Inconformado, o apelante apresentou as razões de folha postulando pela reforma da sentença sustentando que as máquinas agrícolas são impenhoráveis em razão de ser pequeno produtor rural, embasando a previsão 649.5 da Lei 5.869. E ainda a meação da cônjuge é impenhorável, sendo que é casado e a parte da sua esposa não pode ser afetada por dívidas contraídas por ele. Foi constatado que nos autos que o apelante possui outros bens capazes de plenamente satisfazer a sua continuidade da atividade agrícola, não configurando qualidade de pequeno produtor. Ao contrário, afastando-se a impenhorabilidade de bem arguída assim pelo apelante. E com relação à meação dos bens da esposa, o apelante não foi sucumbente, uma vez que o juiz de primeiro grau protegeu a parte da cônjuge. Eu estou com essas breves considerações, senhor presidente, que, como dito, é apenas um resumo, negando o provimento. Embargador Sebastião. Até porque só a mulher poderia questionar esse embargo de terceiros, né? Não, isso aí já está. Conhecido. Aproveitar a própria torpedo. 111, desembargadora Maria. Olívia Indústria e Comércio Cereais de Gilberto Possamay. Vossa Excelência, a relatora, é uma monitória pelo recorrido. Foi rejeitado os embargos monitórios. 111. Apelação interposta por Olívia em desfavor de Gilberto, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo juiz da primeira vara de Diamantino, Constante Flores, que incede embargos à monitória, autos tal, rejeitou os embargos constituído de pleno direito ao título executivo, consequentemente, condenando ao pagamento das custas do honorário acrescido de honorários de R$ 2 mil. Face das conclusões supramencionadas, constante da sentença, a recorrente interpõe o presente apelo, aduzindo em síntese desacerto da decisão do primeiro grau máximo, argumento de que deve ser reconhecida a inépcia da inicial da monitória proposta pelo apelado e ainda pugna pelo provimento do recurso. Contra-razões vieram aos autos e eu estou, senhor presidente, eu estou negando o provimento, a emenda está assim redigida. Em feito monitório embasado em cheques prescritos, inexigível do demandante a indicação da causa debênture e, portanto, suficiente a colação dos cheques devolvidos, competindo ao demandado o ônus da prova de inexistência do débito. A propósito, o julgamento RESP 1094-571 de São Paulo, também submetido ao rito do 543-C do CPC, consolidou a jurisprudência do STJ no sentido de que,
aspas, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizado em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da carta. Com essas breves considerações, nego provimento. De pleno, desembargador De acordo. Sebastião? De acordo, conhecido e desprovido. Vamos passar agora. Não, MP vai... Vamos nessa toada aqui, tá bom. 24 da pauta, ROR, apelado e apelado TCOR. Desembargadora Maria Helena, Vossa Excelência, na relatoria ainda. Estamos atendendo a preferência do Ministério Público. Aqui a cota ministerial... A cota é para reconhecer a nulidade do processo. A dota Procuradoria opina para que seja reconhecida nulidade suscitada. Quando não, manutenção dos alimentos. Está mantido o parecer. Mantido, e eu estou acolhendo esta preliminar de nulidade da citação via edital, tendo em vista que a demandada possui endereço certo declinado nos autos. De pleno acordo. Desembargador De Sebastião. acordo. A sentença anulada, nós temos voto relator em harmonia com o parecer ministerial. 37, Trans, Carmore e Curtume Araputanga. Parecer pelo provimento do recurso interposto. Colhe o parecer? É da senhora? 37. Todos do Ministério Público é da senhora, vamos julgar todos agora, então só fica, se prepare aí. 37, a cota ministerial opina a Procuradoria pelo provimento, né, do Exatamente. recurso. Eu estou também provendo, em harmonia com a Procuradoria, para fim de anular a decisão recorrida, determinando o juízo a cor proceda a nova análise, oportunizando a parte a manifestação sobre os embargos opostos pela parte contrária, o que não fez o magistrado de piso. Embargador Barbosa de Faria? De acordo. De acordo também conhecido e provido sentença anulada. 47, RAF e AVMF. Agravo de instrumento, desembargador, não sem preferência. 47? Em agravo são quem deferiu o pedido de revisão do valor. O parecer é pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso. Eu estou harmonicamente com a Procuradoria desprovendo. Inexistindo provas nos autos sobre a efetiva redução da situação financeira do alimentante e observado o binômio possibilidade necessária, de bom ouvido que se mantenha a sentença nos termos em que fora prescrito. O despacho, né? É agravo, né? Desculpe-me. Inexistindo prova nos autos sobre a efetiva redução da situação financeira, observando o binômio, possibilidade de... É de bom aviso que se mantenha exatamente o despacho nos termos... De acordo. De pleno acordo, conhecido e desprovido. Ainda da relatoria de Vossa Excelência, os 50, KMO e LCOB. Também se trata de alimentos, o parecer é pelo desprovimento. Eu consulto o parecer, foi mantido o parecer. Pelo desprovimento, eu estou dando provimento para reformar a decisão que fixou os alimentos provisórios. Estou emendando da seguinte forma: os alimentos devem ser prestados por aquele que os forneça sem desfalque do necessário ao próprio sustento. Astúrio? Tá certo, entendi. Em que pese o filho menor ter o direito de receber os alimentos no presente caso, não restou demonstrada a real necessidade do requerente, sendo que, por outro lado, a requerida comprovou a absoluta impossibilidade de fazê-lo. Está consignado ainda que a única renda que a requerida percebe é da pensão alimentícia de seu outro filho que está sob sua guarda. Desse modo, seria impossível retirar desse valor para pagar a pensão hora requerida. Desembargador Barbosa? Então, nessa linha de raciocínio, está muito correto. Está desprovendo, então, né? Eu estou desprovendo, porque eu estou dizendo que ela... Quem que é KMO? É a mãe? É o agravante, eu não sei, desembargador. Tô com... Agora ele vai buscar dos avós, né? Não, eu estou achando que eu vou aqui, por isso que eu quero falar isso. Lembra que eu falei? É o Astúrio? É. Um grande absurdo.
eu estou dando é a mãe que é a recorrente. Por isso que eu estou provendo o recurso. Ah, perfeito. Desembargador? Eu estou de acordo. De pleno acordo. Conhecido e provido em desarmonia com o parecer ministerial. Ainda da relatoria de Vossa Excelência, GGM, apelante e apeladas de um alfabeto inteiro aqui. 60 da pauta. Nilda, pede para alguém lá do gabinete descer aqui para me assessorar, que está muito isso. Sabe que eu gosto O parecer de ser presidente? É isso. Vem tudo só. pelo parcial provimento. É um recurso tirado de uma ação de alimentos, onde os filhos pugnam o arbitramento em 30%. Eu estou dando parcial provimento a recurso a fim de reduzir os alimentos fixados pelo juiz singular a 15% do salário mínimo devidos a partir da citação. Mantenho a sentença nos demais termos. Aqui está a história de miséria. Estou de pleno acordo. De acordo. Conhecido e provido parcialmente em sintonia com o parecer ministerial. Finalmente, a 91 da pauta, esse aqui não há parecer ministerial, ele não adentrou no mérito. Banco Cooperativo Sicredi, apelante Icatu Seguro e apelado Júnior Vargas Cola. Inicialmente aqui também esse recurso foi tirado de uma ação de cobrança da comarca de Tangará. Inicialmente levanta-se uma preliminar de carência de ação e legitimidade passiva. Eu afasto porque absolutamente sem nenhuma procedência, isso já está a matéria repisada nesta corte. A questão meritória, ele discute o que foi dado na ação de cobrança originária. E eu emendei a seguinte, está assim emendado a parte conclusiva do voto, senhor presidente, que eu estou dando parcial provimento a ambos os recursos, porque as duas partes recorreram, tão somente para o fim de determinar a redução do dano moral para o importe de 15 mil, mantendo a sentença em seus demais termos. Verificado que a parte participou em todos os atos da formalização do contrato de seguro, deve essa ser responsabilizada solidariamente pelo pagamento da indenização securitária. Demonstrada a validade do contrato quando da ocorrência do sinistro que levou ao falecimento do segurado, injustificado se faz a recusa pelo não pagamento da verba indenizatória. A recusa injustificada da seguradora no pagamento da tal indenizatória pode configurar na existência do dano moral por tratar-se de dano em ré ipsum. Verificada a fixação pelos danos morais em valores que não atendem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, resta imperioso sua redução. Hoje de manhã nós estávamos discutindo sobre a responsabilidade solidária, mas não é o caso aqui. O caso aqui é diferente. A seguradora houve o sinistro, a seguradora está corcoveando para pagar. Então você está mantendo o pagamento do seguro e apenas reduzindo os danos morais para 15 Exato. mil. De acordo. Eu também estou conhecido e provido parcialmente em termos do voto da eminente relatora. Passo agora ao 107 da pauta da minha relatoria. Eminentes pares, aqui o parecer é pelo... Agora, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu estou anotando aqui o seguinte. A partir da vigência da emenda constitucional 66, que deu nova redação, artigo 6, a restrição da execução do divórcio, como está a parada... Eu estou dizendo aqui no meu voto que não mais necessita os 2 anos de separação para ingressar com a ação de divórcio. Inclusive, esta semana tem um julgado do Supremo a respeito disso. Assim, para a concessão do bem, basta apenas a vontade dos cônjuges. Eu estou mantendo a sentença, eu estou apenas provendo para excluir uma moto, porque ela diz que tem uma moto, mas não tem documento, não existe prova da moto nos autos. Então recurso conhecido e provido parcialmente. Embargadora? De acordo. Tá. De acordo. Tá.
em harmonia, em desarmonia, em harmonia parcial com o parecer ministerial. Passo agora 11 da pauta. Vocês não vão jogar? 6. Daí é a época da revisão, né? 6 foi adiado, porque a desembargadora Maria. Ah, foi adiado, tá. Passo ao 7 também foi adiado, Gilson, Top Marina. Esse Tudo. 11 foi adiado? Não, o 7 foi julgado. 7 foi julgado já? 11. 7 já foi julgado? Não, 11 não foi julgado, não. O que aconteceu do 7 aí? 7 foi, por maioria, desprovido. Por maioria não, né? Por maioria. O senhor proveu, a desembargadora Serli proveu. Ah, então esse aqui que está faltando colher voto também. Ah, tá, perfeito. Então passo ao 11, trata-se do recurso do Banco Itaú, em que o juiz julgou o processo de sem resolver pela inércia do autor. Neste caso, eminentes pares, eu estou desprovendo o recurso porque foi feita toda... A decretação da prescrição intercorrente suscitada nessa sessão levaria a sessão do ofício executivo com a execução do mérito, ou seja, apelado, então o credor não mais poderia propor a execução aferente aos paquetes. Só é flagrantemente mais desfavorável do que a própria sentença recorrida, implicando, na verdade, no reformato impédio para o banco, o exequente, uma vez que somente este apelou atacando a sentença de seguiu a ação. É o 11. Desta forma, a norma contida no artigo 267, parágrafo 1º, somente se extingue o processo por uma norma de causa, ou por não promover atos necessários que competir ao autor após sua intimação pessoal para dar seguimento. Não há na legislação processual dispositivo que determine obrigatoriedade de intimação do procurador da parte para dar andamento do feito. Efetuar a intimação pessoal do autor com o final de sua inércia é de ser mantida a sentença que extinguiu o processo. Eu estou mantendo a sentença aqui. Eu estou de acordo com Vossa Excelência, no entanto, por fundamentação diversa. Eu estou trazendo aqui a colação, o reconhecimento da prescrição, né, de ofício, ou seja, nós vamos chegar à mesma conclusão, que é a extinção da execução, porém por vias e caminho diversos. Vossa Excelência, Eu estou trazendo o 14 do Código de Processo Civil, a norma processual não retroge... Eu estou deixando a prescrição de lado, você está imiscuindo, está entrando em relação à prescrição. Eu estou entrando e dando por esse caminho. Então eu retifico o meu voto e para acompanhar em todos os termos o voto da eminente revisora, como eu voto. Eu estou de acordo. Nós temos que tirar a emenda, anota aí que a emenda tem que ser modificar a emenda. Né? Tem que fazer outra emenda, tem que mandar o processo para mim, né? Outra emenda. A senhora anota para mandar o processo e fazer outra emenda, que daqui está a diferença aqui. Passo ao 11, Banco Itaú. Ao 11, tá. Passo ao 12. Filadélfia e Banco Itaú. O que aconteceu neste aqui, meu? Julgou improcedente o pedido formulado e condenou o Filadélfia em custos e honorários em R$1.000. E eu estou aqui, ministro, conhecendo e provendo tão somente para determinar o levantamento da penhora, que ele, apesar dele extinguir a execução, não levantou a penhora. Estou notando aqui, o levantamento da penhora, situação executiva, é a decorrência mais lógica, quando a substituição por inércia do banco exequente por não prover atos de direitos que competia. Ele apelou apenas porque não deu baixa na penhora. E o que acontece? Ele nem poderia nem apelar, poderia estar com embargo de declaração lá, se ele fez. Eu estou conhecido e provido. Não, está aqui. Senhor. Embargadora Maria Helena, 14. Energisa e Olívia Aparecida de Camargo. Nessa história de débito com danos morais. Exatamente. Energisa, aquela questão de... Eu acho que é de luz no campo. Não, nessa aqui eu não sei, deixa eu ver aqui. Não, aqui é inexistência de débito com Tá danos certo. morais. Tá certo, eu que me confundi. O recurso visa a decisão da juíza na ação de inexistência, declaratória de inexistência de débito acumulado com indenização por dano moral. A sentença de piso julgou parcialmente procedente o pedido
declarou inexistência de débito, condenou a ré ao pagamento da indenização. Tal. Restou comprovado nos autos que a fatura foi emitida indevidamente, mas o simples envio da fatura não possibilita o recebimento de danos morais simplesmente por tal fato, sem que exista inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual afastei o dano moral e mantive a inexistência do débito conforme julgados deste tribunal. Embargador? De acordo? De acordo. É conhecido e provido parcialmente no É. termo do voto da eminente relatora. BV Leasing e Gilmar José Schaffer. Com Deus. É o 15. Esse caso é simples aqui, eu vou ler pela emenda, estou negando o provimento, É. mantendo inalterado o recurso, restando omissa a determinação que houve por intimar o autor para fornecimento do endereço da parte ex-adversa, imperativo se faz a extinção do feito sem julgamento no mérito, haja vista a ausência dos requisitos de procedibilidade processual. Embargador? De acordo. De acordo também. 16 da Paula. 16 da pauta. 16 da pauta é um recurso tirado de uma ação de embargos de execução opostos pela apelante. Em outras, a apelante aduz inicialmente a preliminar de cerceamento de defesa. E eu estou rejeitando essa preliminar e, meritoriamente, eu estou a afiançar que vislumbra-se que a apelante não se desincumbiu de comprovar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da apelada, razão pela qual nego o provimento. E vou ler a emenda, se assim Vossa Excelência. Precisa. Eu estou de acordo. De pleno acordo. Conhecido e desprovido. Ainda da relatoria de Vossa Excelência, a 17 da pauta, JF Ferramenta e Josiel de Jesus. Restituição de quantia paga com danos morais. Ementa. De acordo com o artigo 130 e 131 do CPC, o magistrado deve assegurar a produção das provas que considerar necessárias à instrução do processo de ofício ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação do seu convencimento motivado. A ausência de manifestação da parte no momento processual oportuno, ou seja, a fase de especificação de provas, quando a intimação para a produção das mesmas acarreta a incidência da preclusão, por não ter exercido seu direito a tempo, forma e hora. Nego o provimento ao De recurso. acordo. Também estou de acordo. Banco do Brasil e André de Paulo de Oliveira, 18 da pauta, relatoria de Vossa Excelência. Banco do Brasil e André. Ementa. Verificado o abandono do processo pelo autor, imperioso se faz extinção do feito sem julgamento no mérito. Portanto, estou negando o provimento ao De recurso. acordo. Foi cumprida aquela diligência todinha, né? Tudo. De pleno acordo. 19, Ivonete e Banco Citicard. Ementa. A condenação ao pagamento de danos morais deve ser arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o valor da indenização sirva tanto para reparar a lesão sofrida, quanto para inibir o ofensor a praticar novos atos lesivos. Presentes esses requisitos, mantém-se irretocável a sentença de primeiro grau. Nego o provimento ao recurso. De Ela acordo. pretendia majorar, né? Estou de É. pleno acordo também. 20, Banco do Brasil e Carlos Antônio Frâncio. Eu estou conhecendo e desprovendo o recurso. Se trata de extinção sem julgamento do mérito pela inércia. Estou de acordo. De acordo. E foi, não se aplica essa súmula porque sequer houve citação. Maria Helena Esmagadora, 22, Bardesco, Inês Moretti da Silva. Ao fixar o quanto a ser indenizado a título de dano moral, deve o juiz levar em consideração os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, caráter punitivo da reprimenda e reparatório do dano ocasionado, diante da verificação do ato lesivo que ocasionou transtorno ao autor. Parcial provimento, tão somente para determinar a redução do dano moral para o valor de R$6.000, mantendo os demais termos De a acordo. sentença de piso. De pleno acordo. Conhecido e provido parcialmente. Desculpa eu antecipar logo. 26, OISA e Luiz Eduardo Long. Esta é um apelo de São José do Quatro Marcos.
Ementa, não produzindo prova no sentido de confirmar suas alegações, de que teria inscrito os dados do apelado de forma correta, tem-se a prática da má prestação de serviços inexistindo o exercício regular do direito. Se a apelante desenvolve atividade que lhe dá lucro, deve, por evidente, suportar os eventuais prejuízos, pois são decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional. Juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Súmula 54 STJ, nas responsabilidades extracontratuais. E correção monetária a partir da sentença súmula 362 do STJ. Recurso desprovido. Embargador. De acordo. De acordo com o conhecido desprovido. 27, Gentil Pienes e Banco do Brasil. Embargos à execução, estando evidenciados nos autos meios de documentos que embasaram a execução, que houve prorrogação da dívida de modo a afastar a prescrição trienal, torna-se imperioso o afastamento desse instituto. A prescrição pode ser analisada a qualquer tempo à vista da documentação existente nos autos. Se o diretor da instituição financeira detinha poderes à época da outorga da procuração, não há que se falar em irregularidade da representação do banco, porque sobreveio a sua exoneração do referido cargo. Nego o provimento. Embargador. De acordo. 28 da pauta, desembargador. Edmure Medeiros e o imóvel. Ele deve estar querendo aumentar os danos, o valor do dano. Dano moral daí decorrente é presumido. Nas ações em que o consumidor nega a existência da relação jurídica, cabe à parte contrária provar o aludido vínculo. Não o fazendo, reputa-se inexistente a relação jurídica. Eu estou dando parcial provimento ao recurso para condenar a apelada a título de dano morais ao pagamento de R$6.000, sobre a qual deverão incidir juros de mora a partir do evento danoso e a correção monetária da data do arbitramento, invertendo os ônus sucumbenciais. De acordo. Também, de acordo. 3 Maria Construções de Empresas, José Carlos Ferreira Alves, 34 da pauta. Esse voto é longo bastante, eu vejo aqui. Eu estou acolhendo uma preliminar aqui. Cumpridos os requisitos do artigo 525, CPC merece conhecimento da petição do agravo lá de dentro. Senhor. A competência da vara especialidade em direito agrário se circunscreve a processar e julgar feitos as causas que envolvam conflitos agrários e coletivos dentro do estado de Mato Grosso, independente do local de litígio. Demonstrado que a divergência tanto do interdito proibitório como da execução se eleva sobre a complicação de posse, inclusive com base em defesa da propriedade do benefício, revela-se está a conexão do artigo 103 do CTC. A permanência dos feitos em juízo distinto viabiliza a superveniência de decisões conflitantes sobre a mesma situação jurídica, posse, recomendando a união dos processos para julgamento simultâneo. Eu estou aqui, existem 2 ações, uma que tramita na sexta vara e outra no conflito agrário. Nada tem de conflito agrário, a questão é briga de fundo de quintal. Então eu estou julgando, reconhecendo a incompetência da vara do juízo bancário, estou mandando o processo para a sexta vara para que seja apensado para que em face da conexão. De acordo. Então, exato. Aliás, essa vara de direito agrário precisa ser repensada. Eu também Isso acho, é um absurdo, olha, realmente me perdoem, mas está na Constituição, né? Não, mas mesmo assim, nós eu temos acho que que dar operacionalidade a ela, porque realmente E outra mais, quando era Sakamoto, até que ele ia mais botar uma mulher nessa vara para ir lá no fim do mundo, no fim da Munhangá, para fazer instrução embaixo de árvore. Não, mas e ela tem cumprido até com muito brilhantismo o papel. Ela tem feito o possível e o impossível. E o impossível. Ali. Acontece que a própria a operacionalidade da vara ela é complicada num estado geograficamente extenso como Mato Grosso. Pois é, também acho, desembargador. Embargadora, 36 da pauta, Henrique Amorim Bezerra e Banco Itaú. Essa da vara agrária faria 36. Isso aí é verdade, né? Ementa, não havendo a prova
concludente de requisitos esculpidos pela regra 273 CPC de 73, deve ser indeferido o pedido de antecipação de tutela, nego provimento ao recurso. De acordo. Pleno acordo. Esse Rui César... Ah, não, é outro Rui. 38, Rui César Barbosa, agravante, agravado, Regina Helena de Freitas Santos e outra. Liminar com efeito suspensivo, embargo de terceiro. Agrava a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Não havendo prova, é a mesma emenda do outro, senhor presidente. Eu estou negando o provimento ao recurso, mantendo na íntegra a decisão do juiz de primeiro grau. Quem indeferiu a justiça gratuita. 39, Edson Osamo Tanagi e Banco Industrial e Comercial S.A. Pois é, né? Mas aí dá um desdobramento. Não, mas se você faz monocraticamente, você hoje corre o risco de trabalhar duplamente, né? Ou mais. Bem, o 39, eu estou com a seguinte emenda. Demonstrado nos autos o cumprimento dos aspectos formais e materiais para a realização da citação editalícia injustificado se faz a arguição de sua nulidade. Nego provimento ao recurso. De acordo. Também de pleno acordo. 41, desembargadora. 41, não havendo prova concludente dos requisitos, pela regra 273, deve ser indeferido o pedido de antecipação de tutela. Nego provimento. De acordo. Também de acordo. 42, de minha relatoria. Wilson Paulo do Reis e Ed Garcia. Eu vou ler a emenda e depois explica o Vacilino. As partes devem agir com toda lealdade e boa-fé em litígio um contra o outro. Isto, em outras palavras, significa que elas não poderão agir com malícia ou ardil. No processo de execução, constatado que o devedor nomeou bens à penhora, esta aceita pelo credor, e frustrada se apresentou avaliação em face da venda a terceiro de boa-fé, conquanto que não se caracterize fraude à execução pela ausência da averbação do registro imobiliário, trata-se de ato indigno, e neste contexto impõe-se a aplicação da multa ao litigante que cometeu ato atentado à dignidade da justiça. O fato de o credor não ter providenciado a averbação não ilide a responsabilidade do executado e manter garantido o juízo através do bem que nomeou e que foi aceito pelo credor e mais tarde foi dilapidado em desprestígio. O valor fixado, 10%, está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Isso se trata de uma decisão do juízo da comarca de Campo Verde, que aplicou a pena do artigo 603 do CPC ao litigante de má-fé que nomeou bem a penhora e depois vendeu e deixou o credor a ver navio. Estou aplicando a multa de 10%, mantendo a sentença. Desembargadora Maria Helena, desembargador Sebastião, todos de acordo. Agora é meu. Opa. 43. Adama Brasil e Agropotência Insumos Agrícolas e outros. Se trata de arbitramentos de honorários. Foi arbitrado R$10 mil no caso de adimplemento da dívida. A execução é de 290. Eu estou anotando aqui que, em caso do pagamento, os 10 mil está correto, mas senão o juiz poderá mais tarde fixar outro valor. Esse é o meu entendimento. De acordo. Então, conhecido e desprovido. Pois é, até porque se ele pagar bem. Embargadora Maria, 44 da pauta. Nunes Dalto e Dalto Limitada e Pará Automóvel Limitada. Senhor presidente, aqui ele quer que, de antecipação de tutela, ele quer que um veículo trocar um Corolla por suposto vício do produto, mas ainda está em fase de delação probatória, eu estou desprovendo. Eu também, pleno acordo. Você sabe que isso aí virou moda agora? Tem gente que usa 2 anos do carro, quer devolver e pegar outro novo. É. Pois é. Era uma beleza. O código é do consumidor, não do litigante de má-fé, daquele que quer tirar vantagem. Jorge Alves de Oliveira e BV Financeiro, 46 da pauta, desembargadora. 46 da relatoria de Vossa Excelência. Agravo de Várzea Grande. Eu estou dando parcial provimento para revogar a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação, tendo em vista o adimplemento do contrato. Total. De pleno acordo. Conhecido e provido. Agora eu tenho este 49 da pauta, que é verdadeiro tratado. Esse aqui fui eu que fiz, esse daqui.
Vou pelo elemento. Eu estou conhecendo e desprovendo esse recurso. Mas não é o 44 esse. 49. Eu estou anotando. A interposição de embargo de terceiro não suspende a totalidade de execução, e sim e tão somente em relação à venda em asta pública dos bens que se encontram em discussão. Não age com lealdade parcial à parte que, sabedora da existência e suspensão do feito alegado por força de decisão posterior do juiz do piso, não leva ao conhecimento do órgão judicial como precisado em juízo a erro. Ele pretende suspender a execução em face de só um bem que está sendo discutido no embargo de terceiro. Estou dizendo que não pode. E ele não agiu com lealdade processual, dizer que já tinha sido suspenso, que a juíza errou, porque não, a juíza não suspendeu isso aí. Estava suspenso um processo de um outro embargo patrocinado por outro. Agora, quando o terceiro efetua o pagamento do débito do executado, a subexecução se dá de forma automática, operando ex legis, por força do artigo 8 e 349 do Código de Processo Civil. E neste porte possível se apresenta a substituição processual. O cidadão pagou o débito e substitui na execução. Até porque ele não nega que deve, dizendo que não pode, tem que pagar para alguém. O outro não tem mais o que receber. Tá. O concílio faldo não se presume. Agora, se o devedor, após o registro junto ao cartório, onera bens arrendando ao terceiro, esta presunção faz com que a situação deve ser vista a título de fraude à execução. Eventuais direitos de terceiro podem ser discutidos em sede de embargo patrocinado por este, onde formarão o princípio do contraditório e da ampla defesa. Prematuro se apresenta na localização de fraude à execução dentro do contexto específico para análise em relação à matéria em sede de decisão interlocutória. Em resumo, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso de embargo. De acordo. Conhecido e desprovido. Embargadora Maria Helena, Agenor Max Penteado e Banco do Brasil. É agravo também simples. Se nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, a sentença genérica proferida na ação civil pública precisa ser liquidada, mostra-se necessário o recolhimento de custas para a obtenção final da tutela pretendida. Nega o provimento. Pleno acordo. Banco Itaú Inácio Bulli da Costa, também da relatoria de Vossa Excelência. Não havendo prova de contundente requisito do 273, deve ser indeferido o pedido de antecipação de tutela. Eu estou dando parcial provimento ao recurso, confirmando a liminar, deferindo tão somente para determinar que a incidência da multa diária ocorra a partir do início do mês de abril de 2016. De acordo. O resto, negado. 61, Orlando Rosa e Conexão Sistema de Transporte. Parcial provimento apenas para elevar o valor da condenação para R$ 8.000, porque revela-se mais justo ao caso retratado. De acordo. Pleno acordo também. Falou bom. 62, Laércio, apelante, Banco Itaú Card, apelante e apelado Laércio, Banco Itaú Card. Também se trata de danos morais e a fixação da indenização por danos morais deve ser realizada com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo-se ao duplo objetivo das ações dessa natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, bem como levar em consideração o ajuizamento de outras demandas pelo demandante. Eu estou negando o provimento do recurso do banco e dando parcial o provimento ao do Laércio para majorar o patamar para 4 mil. Tá. Senhor presidente, a pretexto dessa ação, eu não quero me alongar e nem cansar Vossa Excelência, mas eu gostaria de pedir 2 minutos só para fazer uma... Nós sempre, desde os bancos acadêmicos, nós ouvimos falar de que, para o advogado, e principalmente para nós, em especial para nós magistrados, é um tormento a fixação do dano moral. Quanto custa a dor do cidadão, quanto custa aquela situação. Eu, recentemente, passei uma
uma experiência nunca vivenciada, porque geralmente o dano moral ele pode emergir do momento de insatisfação e do momento em que você se joga naquela situação. Mas quando você sente em profundidade a extensão disso, você pode ter a nítida compreensão do quão difícil é para quem bate as portas do judiciário para pedir a reparação. Eu hoje confesso a Vossa Excelência que eu tenho olhos diferenciados para esse tipo de demanda. Com relação aos danos morais, né? Bom, Vossa Excelência chamou, então, os 62, eu já aproveitei o gancho e já anunciei o resultado. Tá. De acordo. De acordo. Passamos ao 63, desembargadora. Lourival do Máximo, Paloma, distribuidor de veículo. Esse está sendo dado parcial provimento para condenar a apelada ao ressarcimento dos gastos empreendidos pelo autor no negócio de danos materiais no importe de R$ 2.600 devidamente corrigido, condenando as partes ainda ao pagamento de verbas sucumbenciais que o arbitro em 2000, devendo arcar no importe de 70% do valor fixado e o autor em 30%. Pagamento da condenação de custos e verbas sucumbenciais pela apelante. Fica suspenso enquanto durar a situação de pobreza. De acordo. Conhecido e provido parcialmente. Parcialmente. Unimed Marco da Silva Nelson, 64, desembargador. Senhor presidente, eu gostaria de adiar esse. Está adiado para a próxima sessão, 64. Eu lembro. Agora sou eu. Prime Incorporações, apelante Samer Fernandes e apelados são os mesmos. Eu estou conhecendo ambos os recursos, conheço e dou-lhe paz para reformar a sentença, reconhecimento da ocorrência de danos morais e condenar em 12 mil a título destes danos. Condeno também a construtora apelada ao pagamento das custas processuais. Eu estou conhecendo e provendo parcialmente. Eu estou anotando o seguinte: o atraso da entrega do imóvel, que extrapola até mesmo o prazo da prorrogação, caracteriza o descumprimento do contrato por parte do vendedor e que exige a pressão da multa contratual, bem como devida à reparação de danos morais. Prevendo o contrato a incidência de multa moratória pagada descumprimento contratual da parte do consumidor, a mesma multa deve incidir em reprimenda ao fornecedor, caso seja deste a mora do inadimplemento. É que a construtora fala, eu atraso, eu pago multa, mas o devedor, mas a construtora não paga a multa, então o que vale para Zé vale para Joaquim, então tem que pagar a multa. Mostra devido o valor despendido pelos aluguéis adquirindo pedido compreendido entre o prazo final de prorrogação e a efetiva entrega da chave. Se depois do prazo da comprovação não entrega o apartamento, então tem que arcar com os aluguéis. O atraso da entrega do imóvel que retarda a conquista da casa própria, modifica os planos financeiros pessoais, gera angústias, frustrações suficientes à condenação por dano moral. Estou dizendo que realmente esse atraso de anos configura-se em dano moral. Antes da reforma após a sentença de acolhimento parcial dos pedidos, salutar a redistribuição dos ônus da sucumbência. Eu estou redistribuindo os ônus da sucumbência aqui. Então a conclusão é... De acordo. Recursos parcialmente providos de ambos. Desembargadora Maria Helena, BF Leasing e Hugo Roberto Gross. Todas 72. essas situações eram monocráticas, né? Agora ficou... Nega o provimento para manter a sentença, observado a impossibilidade de se exigir multa pelo descumprimento da obrigação de não fazer, uma vez que esta se tornou impossível. De acordo. Pleno acordo. Conhecido e provido. Desprovido. Desprovido. Banco do Brasil, apelante, e apelado Silvio Júnior e Augusto de Barros. É o 73 da pauta. Negado o provimento ao recurso para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, já que o apelante deixou transcorrer o lapso temporal necessário de 5 anos durante a tramitação do processo, sem atender a determinação judicial de dar andamento ao feito, apesar de intimado para tal finalidade. Desprovi e mantive a sentença. De pleno acordo. 77. Clínica de Tratamento Renal e Oswaldo Casemiro Filho.
Parcial provimento apelo para afastar lucros cessantes, mantendo a condenação de danos materiais apenas sobre o valor real da máquina, qual seja R$ 50.370, bem como mantendo o quantum fixado a título de danos morais no importe de R$ 20 mil e honorários 20% sobre o valor da condenação. De acordo. Isso, não, tudo bem. É uma indenização contra a clínica, essa clínica de tratamento renal. Não, 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 eu estou de acordo com Vossa Excelência. Conhecido e provido parcialmente. Parcialmente, né? Porque Vossa Excelência excluiu apenas o lucro cessante. Passo a 81, Banco HSBC, José Penha Prata e Vieira. Eu estou conhecendo e desprovendo esse recurso, se adotando a capitalização de juros pode ser aplicada nos casos previstos em lei de previsão contratual. Assim, ausente o contrato para aferir se houve ou não capitalização de juros, impõe-se afastamento da capitalização. Eu estou afastando a capitalização, desprovendo o recurso, mantendo a decisão que afastou a capitalização, porque não estava previsto em contrato. Embargadora Maria Helena. De acordo. De acordo. Barbosa de Farias. Embargadora Maria Helena. Maria Albuquerque Ribas e Banco Bradesco S.A. Declaratória de inexistência de débito ajuizada pela hora apelante. Estou dando provimento parcial para majorar o valor de danos morais para 8 mil, corrigidos os juros de mora na forma fixada na sentença de correção monetária pelo INPC a partir do acordo. De acordo. Pleno acordo. Conhecido e provido parcialmente. Isso. Provido parcialmente. Gonçalo César da Silva e Banco Bradesco. 53 minutos na fila do banco. É. Eu não dou, eu sei lá, você vai dar dano moral aí? Eu não dou. Eu estou desprovendo, senhor presidente, porque apesar de que, convenhamos, eu anteontem fiquei numa fila de banco, diga-se de passagem, a prioritária hoje é muito mais longa do que a outra. O que tem de idoso nesse país, vamos... Não vai na prioritária no exame de sangue lá, já está roubada. Pois mas é um desconforto, mas é um desconforto que, na minha opinião, não chega a gerar o dano. E é bom, a gente escuta muitas histórias. Estou desprovendo. De acordo. É DPVAT, senhor presidente. Eu estou dando provimento para anular a sentença, possibilitando o normal prosseguimento do feito com a realização da perícia. De acordo. 89, Milton Matheus Bioagro. Parcial provimento tão somente para determinar os cálculos do montante devido pelo inadimplemento da obrigação serem ratificados à luz da cláusula da cédula rural que dispõe acerca da multa e cláusula penal por inadimplemento. E da cotação da saca de soja na data do inadimplemento, qual seja 30 de 4 de 2009, mantida a sentença no demais termo. É de acordo. Exatamente. Parcialmente. Matias Borges e Adélia Asaka Shimizu. Esse daqui se trata de distinção de processo de julgamento numérico, né? E eu estou conhecendo e desprovendo o recurso. Para ser acolhido os embargos de terceiro fundados em alegação de posse devido a que fez o provedor de imóvel, ainda que no período de registro, necessidades que fazem não só a demonstração de asseguração do compromisso, computação do preço, ocorreu antes do juizado da ação de reintegração, mas também a comprovação da posse. Conta dos autos, por causa da apelado não comprovou de forma inequívoca a condição de possuidor do imóvel, de modo a exigir a certidão de sua justiça o ônus que lhe cabia. A certidão não se informa que o imóvel está alugado para outro prédio. Eu estou conhecendo esse problema aí. De acordo. Sou eu ainda. Foi e a agência de viagem incluímos Serra Cruz, Serra Cruz.
Eu estou conhecendo e desprovendo ambos os recursos. Não tem danos morais, o que acontece aqui? Trata-se de uma apelação que pode pela hoje e encerra tudo. O juiz da quinta vara entenderá na ação de regime obrigatória a respeito declarando inocência a comprovação do plano isso é uma pena sentença que não foi provada. E condenou também a hoje na devolução que era comum em julgamento. Também eu estou mantendo que não comprovou a prestação do serviço. Estou de acordo, presidente. De acordo. Tem mais ainda. Nesse aspecto, depois vamos ver o restante. Mas é isso mesmo. Eu estou mantendo a sentença do executivo. Não tem macro, não tem nada. Recurso destruído. É uma sentença bastante longa, inclusive o voto também é longo, mas Longo. Deus Beto no Vale do Santo, Marco Antônio de Almeida e Jesus, apelantes e apelantes. Trata-se de utilização de natura, comprovando o apelante que ganhava R$100 por dia, faz dois a 4.500 a título de modificando, mantendo a condenação. Eu não estou, ele quer majorar, eu não estou majorando. De acordo. Não é provimento, negou. Um deles não é parcial? Parece que Vossa Excelência acatou um pedido. Aqui é o seguinte, o senhor João Batista Benetti pretende que cessar os benefícios da justiça gratuita concedida ao apelado jesuíno. E eu estou, no que se refere à impugnação dos benefícios da justiça gratuita concedida ao apelado, verifique que tal matéria, além de não ter sido apreciada pelo juiz ou acordo, deve ser suscitada em incidente próprio. Portanto, em razão da ausência de manifestação do julgador monocrático, tenho que, tal razão, não estou conhecendo. Supressão da instância. Não estou conhecendo do João Benetti. E o do jesuíno, eu estou negando o provimento. Estou de acordo também, tanto pelo não pretende, conhecimento quanto pelo desprovimento. Alega preliminarmente a falsidade e inexigibilidade do título executivo. Pois é, não fez o incidente. Recurso João Benetti Não conhecido. e do jesuíno conhecido é desprovido. Ivan Pai de Barro e Inácio Antônio da Silva Cruz, 95 da pauta do Brasil. Dando parcial provimento ao recurso apenas para julgar improcedente o pedido formulado na indenizatória, devendo as partes arcarem com o pagamento de custos e despesas pro rata e com as despesas de seus respectivos patronos, fixados em 15% do seu valor da causa, observada a justiça gratuita. Você está julgando improcedente? Parcial provimento, senhor presidente, porque houve uma condenação lá em primeiro grau de R$10 mil. E não tem prova nenhuma na ameaça, nada, né? Não. De acordo. E há uma preliminar alegada de violação ao princípio de identidade física do juiz, eu estou afastando, porque entendi que não tem conexão nenhuma. Conhecido e provido parcialmente. Parcialmente e preliminar afastada.
De acordo. Uma casinha bastante velha construída, e também das provas testemunhais colhidas. Eu estou conhecendo e mantendo o sentença. Senhor presidente, não contestando o seu voto, até porque concordo com Vossa Excelência já manuseou os autos, portanto, fez uma avaliação mais precisa do que eu. Mas a única coisa que me deixa intrigada em casos como esse é uma pessoa abandonar uma casa no perímetro urbano. Não é casa, ele abandonou o lote. Ah. E a casa foi construída pelo... A demonstração da antiguidade desse abandono é a casa já construída de algum tempo. Entendi. Por causa da casa, o que demonstra a total abandono, né? É mais a prova testemunhal. Está desprovendo, né? Que diz que está mais de 10 anos lá. Eu não reconheci a questão da... De acordo. Valber Silva e Seguradora de Pevar. Esse daqui é o 100 da pauta. Eu estou anulando essa sentença. Sendo algo instruído apenas com um relatório médico, há necessidade de anular a sentença para que seja feita a perícia oficial para a constatação da lesão do bem configurado, a fim de estabelecer o quadro de vida de implementação e imunização. Sem houver. Estou anulando a sentença. Eu estou de acordo. Eu estou... A gravante está postulando Dano Moraes em razão de publicação de matéria jornalística. Aliás, se a desembargadora Marilde estivesse aqui, novamente ela tem uma posição bastante contrária à minha e de Vossa Excelência, que a gente entende, ninguém mais... eu sou bastante segura de que um país que não tem a liberdade de imprensa é um país que tem manco. Né? Agora, é preciso também que a imprensa assuma a sua parte nesse latifúndio. Né?
Eu estou desprovendo esse recurso, senhor presidente. De acordo. 102, desembargadora, Agência de Viagem Serra, apelante, Companhia de Seguro Aliança Bahia, apelante, e apelado Antônio Augusto de Miranda e outros. Danos Moraes também, em novo questão. Parcial provimento a ambos os recursos para o fim de, reconhecendo a culpa concorrente, determinar a redução do dano moral, oportunidade em que fixa a indenização em R$70 mil. Reconhecida a culpa concorrente do condutor do automóvel que se vitimou, justo se faz a redução do quanto indenizatório fixado. De acordo. Oi? É. Exatamente. Conhecidos e providos parcialmente. Conhecidos e providos pelo gabinete de acordo. 103, Lituína, Leite e Calcente. Calçado Centro-Oeste. Dano Moraes também. É dano moral também. Preconceito em estabelecimento comercial. Eu estou desprovendo, existindo falha na prestação de serviço nos termos do artigo 14 do CDC, o dano moral é indenizável. Para a fixação do quanto indenizatório, deve ser observado os princípios da razoabilidade. Ela quer majorar, eu estou negando. Eu acho que já está... O juiz deu 4 mil, acho que já está bom. Ela pediu 50. Oi? Calcente também é uma lojinha desse tamanho. É... De acordo, de acordo. Institucional. Decisão. 104, Banco do Brasil e Fábio Matheus Guimarães e companhia. Revisional, repressão de débito, etc. 104. Eu estou negando provimento aos encargos, já que os encargos pactuados nos contratos, referente a cheque ouro, Banco do Brasil, BB giro automático, ouro card, coisa e tal, firmado entre as partes, estão em conformidade com as taxas médias do mercado e com a legalidade. Mas é o banco que E tá também operando mantido o valor dos honorários em R$3 mil, já que atende à razoabilidade. aqui? De acordo. O banco que está apelando aí. O banco quer elevar essa taxa? Quer levar. De pleno acordo. Conhecido. Banco do Brasil e Benedito Saturnino Pereira. Eu sou o relator, Benedito Paz. Quem é aquele sangue que vem da... Aqui é a seguinte, eu até sou contra, mas estou mantendo a sentença que determinou que não pode ultrapassar 30% dos vencimentos. É aquela questão do desconto do empréstimo consignado. Eu estou dizendo que a responsabilidade só financeira no momento de celebração do contrato é verificar a margem consignável está comprometida. E realmente aqui está, se trata de empréstimo consignado, não se trata... Eu estou mantendo a sentença do juiz. De acordo. Eu confesso que eu sou contra esse negócio. E é responsável cidadão, mas tudo bem. Embargadora, 106 da pauta. R$106, senhor presidente. Recurso provimento negado, já que os encargos contratados, juro remuneratório e capitalização de juros estão em conformidade com a legalidade pactuada entre as partes. De pleno acordo. De acordo. Também atrás nós vamos Moraes. 108, Chudeni com a TAM, apelado impediu que o filho da menor da apelante embarcasse em viagem internacional em razão do documento de autorização para a viagem estar rasgado e incompleto, razão pela qual o juiz de primeiro grau julgou improcedente tal dano moral. Eu também estou entendendo que o juiz está certo. De acordo. Tem que ser diligente. Assim embarca de repente. 109, Banco BMG e No caso, está provendo parcialmente o recurso apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais,
oriundo de fraude praticada por terceiros, 50 mil passando para 10 mil, bem como para determinar a relação ao valor que o banco descontou indevidamente do salário da autora que foi condenada a restituir a mesma. Seja restituído R$ 12.514,18, que o banco já restituiu a mesma. De acordo. Passamos ao 110 do pagador. Nieta Rodrigues e Elisa Matheus. Acho que é... Moral também? Acho que é no campo, não é? Não é. Ah, é, luz no campo. Estou negando o provimento. De acordo. Acho que nós já temos sedimentado bastante essa. Aliás, luz no campo nem vinha mais para cá, né? Era outro caso que monocraticamente estava sendo. Leônia Batista Martins e Toque Maria. Também era outro que já estava sendo do provimento ao apelo para anular a sentença a fim de possibilitar normal prosseguimento feito com a realização de perícia. De acordo. 113, Fátima Penha Coelho e Banco do Brasil. Eu estou negando o provimento e, consequentemente, mantendo os termos da sentença recorrida, a ementa. Prazo prescricional nas ações de cobrança de expurgos inflacionários. De acordo. Já está pleno acordo. 114, Isabel Fernandes, apelante, Dala Vale, apelante e apelado são todos mesmos. Nego o provimento ao recurso interposto por Isabel e pela empresa Dalvale e Dalvale Limitada e mantém os termos a ser recorrida. Em ementa, taxa de juros moratórios sofre limitação legal de 1% ao mês. O índice de correção monetária ajustado deve incidir no cálculo do débito. A repetição do indébito em dobro requer comprovação de conduta dolosa. Descumprimento contratual de per si não enseja condenação por danos morais. De acordo. Joaquim HSBC. Nega o provimento a recurso, não havendo comprovação de qualquer ilegalidade na pactuação do seguro prestamista e não tendo a parte demonstrado que fora obrigada a sua pactuação, deve ser mantido ou ajustado expressamente entre as partes. De acordo. De acordo. De acordo. Não caiu o cabelo de ninguém. É, o meu, por exemplo, acho que eu vou entrar contra alguém. Contra a Avon. Desembargadora Maria É. Helena Carlos. Eu não sou penteado. Sim. Ah, é? 118 da pauta.
118 da pauta. Nego provimento mantendo a sentença. A emenda está assim redigida. Tendo a petição inicial discriminado seus pedidos com a respectiva causa de pedido, não há que se falar em inépcia da inicial. O promitente e o comprador não executar o contrato perderá o sinal, a arras, em favor do promitente vendedor. Se excessivo o valor da arras, porque gera enriquecimento sem causa, admite-se a redução quantitativa do valor retido. Nego provimento. De acordo. 119, desembargador Luiz Felipe Braque e Banco Bradesco. Eu estou negando o provimento do recurso. Aqui já tem o caso como não podendo reputar como indevida a devolução da cártula no presente caso, ou afronta a súmula 388 do STJ, invocado pelo apelante. Em se tratando de devolução de cheque pelo fundamento da linha 22, consistente em divergência ou insuficiência da assinatura, não há que se falar em indenização por dano moral, já que a insuficiência financeira tem o dever jurídico de adotar as cautelas necessárias na prestação de seus serviços. De acordo mesmo. Passa o julgamento do 124, embargo de declaração, Defensoria Pública e Alexandre Magno de Mello. Rediscussão na matéria, embargo rejeitados. Agora, Vossa Excelência comanda aí, desembargador. Tudo de Vossa Excelência. Embargo de declaração 30 da pauta. Ademar Miguel e Antônio Otamaro Gotardo, Banco do Brasil e Castodo. São 3 embargos de declaração da relatoria de Vossa Excelência. É o 30, 31 e 129. Pois bem, o 30 e o 31, senhor presidente, é mera tentativa de rediscussão de matéria. Eu estou desprovendo ambos. Tá. Não há nenhum dos casos previstos de obscuridade. Sobejam os 129 e 130. 129 eu estou provendo parcialmente, porque houve um erro material que está sendo corrigido. Só para correção de erro material. Só. De acordo. De acordo também. Provido parcialmente para correção de erro material. 130, Banco Bradesco e William Bacani de Moraes. 130 eu estou desprovendo. É inconformismo e tentativa de rediscussão. De acordo. Então, apenas esses dois. Agora sim. E o 8 e o 9, senhor presidente, eles estão... Já foi? Eu já votei, ele está com pedido de vista da desembargadora Mariúcia. Ah, perfeito. Esses aqui, a senhora agradece a presença de todos, especialmente do desembargador Sebastião Barbosa. Estamos aqui. De Farias. E nós vamos, esse aqui está aliado.